Aleluia, nós te exaltamos, nós te adoramos. A razão da nossa vida é o Senhor é a nossa fonte. É por isso que nós estamos aqui reunidos. Nós não estamos aqui servindo a uma religião, não, nós estamos aqui servindo um Deus vivo, ou servindo ao Deus que nos comprou por grande preço. Oh, nossas vidas são tuas, Senhor. Recebe toda adoração, toda exaltação nessa noite. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, amém. Nós estávamos em viagem, né? Para quem nos conhece aqui da casa mesmo, nós estávamos em viagem, passamos uns dias de férias ali em Fortaleza, eu sou de lá, toda a minha família é de lá, e nós fomos passar uns dias, uns 21 dias, né? E agora estamos retornando, estávamos com muita saudade. Irmãos, como é bom poder congregar. Bem verdade que nós não tiramos férias espirituais, né? Nós não deixamos de ler a palavra, não deixamos de ter comunhão com Deus. Nós estávamos de férias, porque a nossa vida com o Senhor ela é ininterrupta. Amém? Não importa, por mais que possamos tirar um tempo de férias, mas nós não temos férias espirituais. Amém? Aleluia! Então foi um tempo precioso e graças a Deus estamos de volta. Amém? E nessa noite, queridos, veio ao meu coração falar um pouco sobre o viver pela fé. Você sabe que durante todo o tempo em que nós estivermos nessa terra, se faz necessário que nós andemos pela fé? Tem pessoas que dizem, né? Se não fosse Adão, se Adão não tivesse pecado, não tivesse errado o alvo, nós não precisaríamos andar pela fé, nós não precisaríamos exercer fé. Mas esse é um pensamento equivocado, porque andar pela fé é andar em obediência à palavra, é andar fundamentado na palavra de Deus. Amém? Independente do que os nossos sentimentos falem. E na verdade ali em Gênesis no capítulo 2, quando Deus ele faz o homem, traz o homem para o jardim, e ele o coloca lá para lavrar, para cuidar daquele jardim. E ele dá uma ordem ao homem, dizendo que de toda árvore daquele jardim ele poderia comer livremente. Somente da árvore do conhecimento do bem e do mal ele não deveria comer, porque no dia em que comesse, certamente morreria. O que foi liberado ali para o homem? Uma palavra, um comando, uma direção. E o homem não obedeceu. Adão e Eva não obedeceram aquele comando. Eles não andaram pela fé naquilo que Deus havia falado. Se eles tivessem, queridos, atentado para aquilo que Deus falou, havia falado com eles, eles poderiam resistir à serpente quando veio com aquelas sugestões contra o caráter de Deus. E sabe, toda vez que Satanás vem para tentar colocar pensamentos errados, pensamentos fora da palavra de Deus na nossa mente, que Deus não tem feito, que Deus não se importa com você. Se você conhece a palavra, você precisa abrir a sua boca em fé e se posicionar sobre o conhecimento de que Deus é bom, que Deus ele já foi ao nosso favor em Cristo Jesus, amém? Que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, que nós somos amados por Deus. Se nós não conhecemos a palavra, não vamos conseguir resistir aos pensamentos errados que vêm na nossa mente, que são colocados por Satanás e pelas circunstâncias. Então, desde o início ali, no Jardim do Éden mesmo, Deus estava trazendo ao homem palavra, comunhão, comunicação. E você sabe que na comunhão, no relacionamento, existem comandos e direções. Às vezes as pessoas querem direção de Deus, querem saber o que fazer, querem saber se tomam a direção naquele rumo, mas não buscam a Deus. Queridos, quando nós nos rendemos ao Senhor, quando nós buscamos a Ele de todo o coração, Ele é fiel. Ele é fiel para guiar o nosso coração e nos mostrar se nós devemos seguir naquela direção ou não. Haverá um freio ou haverá uma liberdade no nosso interior, no nosso coração para seguir naquela direção. Amém? E a palavra de Deus, ela vai colocar em nós essa base de como nós sermos orientados, dirigidos, guiados pelo Espírito. E uma vez que a direção chega, nós precisamos andar pela fé. Amém? Eu sei que quem congrega nessa igreja foi porque o Senhor trouxe ao seu coração uma direção. Às vezes Deus pode ter falado audivelmente,
pode ter falado, pode ter trazido somente aquela impressão no coração, mas Deus está falando. Amém? Mas o fato é que é bíblico congregar. É bíblico fazer parte, de fato, daquele contexto, daquela membresia em que nós estamos, amém? Daquele corpo local. Então, congregar é bíblico, está na palavra de Deus. Em Hebreus 10 fala sobre nós não deixarmos de congregar, como é costume de alguns. Às vezes você não vai ter uma direção clara, não é? Sobre, eu vou para a igreja hoje, porque às vezes as pessoas querem uma direção sobre tudo. Eu vou para a igreja hoje ou não? Não, se você sabe que é dia de culto, você pode ir livremente, porque a direção já está ali. Amém? Então, andar pela fé é andar na palavra de Deus. Se eu sei que é bíblico congregar, eu vou congregar pela fé. Os meus sentimentos às vezes não vão querer, circunstâncias vão acontecer para que eu não vá congregar, mas eu preciso ter uma decisão firme de que eu não vou desistir, que eu não vou parar, eu vou continuar. Amém? E queridos, tudo que nós fazemos com consistência traz amadurecimento para nós. Sempre que nós, se Deus falar ao nosso coração algo específico, nós precisamos aprender a nos mover naquilo. E isso vai trazer amadurecimento. Você lembra ali em Gênesis, no capítulo 12, quando Deus falou com Abrão na época, né, para sair da sua casa, do meio da sua parentela, e ir para um lugar que ele diria para ele. Amém? No entanto, não tinha falado ainda no momento. Mas a Bíblia diz em Gênesis, no capítulo 12, no versículo 4, vamos ler o que diz no versículo 4. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Abraão saiu de Harã e foi para um lugar em que ele não sabia ao certo para onde ir, movido, queridos, pela obediência, movidos por uma palavra que ele havia recebido. Amém? E sempre que nós estamos numa condição bem melhor do que Abraão, porque nós temos o Espírito Santo dentro de nós. E nós podemos ser guiados pelo Espírito. Mas sempre que você percebe uma direção de Deus para a sua vida, seja lendo a palavra, de uma maneira pessoal, no seu coração, você precisa se mover naquela direção. Talvez as coisas naquele momento não estejam tão claras, mas à medida que nós buscamos ao Senhor e mantemos comunhão com Ele, na palavra as coisas vão clarear e nós vamos saber com certeza o que fazer. Mesmo quando as pessoas disserem ao nosso redor, essa não é a melhor direção, você não está tendo a melhor decisão para isso, mas você sabe dentro de você, que você está sendo guiado pelo Espírito, que você está tomando decisões pela fé. E uma vez que você toma essas decisões pela fé, o sobrenatural, queridos, ele vai te sustentar. Deus vai abrir as portas, coisas que o teu racional, a tua mente não vai nem pensar como poderia acontecer, Deus mesmo fará e te surpreenderá, porque Deus é um Deus de surpresas, amém? Ele tem prazer em surpreender. Então, o viver pela fé é viver pela palavra. Quanto mais nós nos enchemos da palavra, quanto mais nós meditamos na palavra, mais nós vamos ter material, por assim dizer, para perceber o que Deus quer que nós façamos. Amém? Por exemplo, numa situação de enfermidade, qual a direção que eu tenho? Mediante a palavra de Deus. A Bíblia diz em Isaías 53, versículo 4, que Ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós não precisamos de uma direção específica de Deus ao nosso coração, o que vamos fazer numa situação de enfermidade. Por quê? Porque já está escrito sobre isso, porque já está disponível na palavra. E o que eu preciso fazer? Eu preciso me posicionar sobre essa verdade. Independente dos sentimentos, independente do que eu esteja sentindo naquele momento, independente dos sintomas que estão chegando, eu preciso me posicionar sobre a palavra. Porque fé na palavra funciona. Deus honra a sua palavra, queridos. Se nós nos posicionamos nela, não importa, eu não estou sentindo nada. É sem sentir mesmo. Você só precisa tomar uma posição. Pai, a tua palavra diz, pelas pisaduras de Jesus eu fui curado, e é isso que eu sou curado. Eu não aceito enfermidade, eu não aceito doença, em nome de Jesus.
Os sintomas podem até aumentar, mas você está posicionado na fé. Você está em fé na palavra. Aleluia! Eu fui curada de labirintite. Faz muitos anos isso, e nós sabemos, eu já falei aqui possivelmente, e nós sabemos que labirintite, como enxaqueca, são doenças que elas são tratadas, não é? Mas não existe cura pela medicina. Mas você sabe que existe cura em Deus para todo tipo de enfermidade? A medicina diz aqui não tem cura. Deus diz na sua palavra que Jesus já levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Diga, Ele levou. Ele carregou, irmãos. A palavra diz que Ele carregou sobre si, naquela cruz, todas as nossas dores e enfermidades. E nós passamos aí pelo Covid, não é? Teve essa situação do Covid em todo o mundo. E nós não sabemos quais doenças poderão acontecer, mas nós sabemos de uma coisa: há uma proteção em Deus, há uma segurança em Deus. No Salmos 91, versículo 1, ele diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará, e dirá do Senhor: Ele é o meu Deus, o Deus em quem confio. Você confia nele? Para mesmo em momentos de dificuldade, de grandes circunstâncias no mundo, você está lá amparado, cuidado, pastoreado por essa palavra e pela presença do Senhor. Irmãos, nós cantamos aqui uma música no início, não é? Aquela música que faz referência ao Salmo 23, que o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Sabe que quando você pega aquela palavra, você abre lá no Salmo 23 e você começa a citar: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. O meu cálice transborda. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça. Aleluia. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias. Habitarei para sempre na casa do Senhor. Irmãos, quando nós começamos a cantar essa música, você percebe uma unção. O Espírito Santo se movendo sobre essa canção, porque é o Espírito da palavra, é o Espírito da verdade. E sabe, o Espírito Santo, ele destrói julgos. E eu não sei qual situação você possa estar passando. Há circunstâncias no mundo, e nós passamos por circunstâncias, mas há uma unção que despedaça o jugo. Há uma palavra disponível sobre a nossa vida, que pode nos alcançar, que pode nos elevar, e as pessoas olharem e dizerem como ele passou por uma situação como essa, em paz e alegria. Irmãos, é por causa da presença do Senhor, é por causa da unção que há nessa palavra. E quando você começa a declarar a palavra, você está se cercando com a presença e o poder dessa palavra, que é indestrutível. Nada pode destruir o poder que há nessa palavra, mas o poder que há nessa palavra destrói coisas. Destrói o mal, destrói a enfermidade, destrói julgos, destrói confusão, destrói incredulidade, porque quando a palavra é liberada, fé chega. Aleluia! E quando a fé chega, irmãos, a luz chega, a ordem chega, o caos tem que dar lugar, ele precisa sair, porque agora a palavra está clareando as coisas. Aleluia! Tiago, no capítulo 4, no versículo 7, ele diz: submetei-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Irmã, mas eu já resisti ao diabo. Querido, se você se submeter à palavra, no sentido de acolher essa palavra, se posicionar sobre essa palavra, e resistir ao diabo com ousadia, ele sabe que não pode permanecer. Ele sabe que aquela mazela que ele tem trazido não pode permanecer. E eu falei sobre eu ter sido curada de labirintite, quando vieram todos aqueles sintomas e eu
me segurei, me levantei, me segurei na parede do lugar onde eu estava, da sala em que eu estava, e comecei a declarar a palavra, me sentindo muito mal. Mas, irmãos, eu sabia, eu já tinha o conhecimento de que a fé não é movida pelos sentimentos. E aí eu comecei a declarar a palavra, e com meia hora que eu estava ali declarando a palavra, eu fui curada completamente, nunca mais, porque Deus cura e nunca mais. Deus cura e nunca mais. Amém? Você não pode ficar aberto, não é? Ou suscetível para aquele tipo de situação novamente. Eu fui curado sobre isso, eu não aceito mais na minha vida, em nome de Jesus, porque foi a palavra e o poder que há nessa palavra que me curaram. E aí, irmãos, essa firmeza, essa convicção na palavra vão trazer os resultados que nós tanto precisamos. Amém? Você pode abrir lá em Marcos, aleluia, Marcos no capítulo 4, versículo 35. Aquela passagem que Jesus estava passando para outra margem do lago com os discípulos e houve aquele vendaval forte durante a viagem. Onde diz aqui, 35, naquele dia sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que eu mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse, por que sois assim, tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Nós sabemos que ali quando Jesus ele vem, queridos, e ele começa o seu ministério terrestre, começa a realizar coisas, não é? Através do poder de Deus. Nós sabemos que isso tudo era uma grande novidade, né? Eles chamam de nova doutrina, até mesmo lá em Lucas. E era uma grande novidade. Jesus, eles nunca tinham visto, as pessoas nunca tinham visto demônios serem expulsos, de pessoas que estavam sendo dominadas, perturbadas por eles. Pessoas serem curadas por uma palavra. Isso não era comum. E os discípulos estavam ali, próximos a Jesus, ligados com Jesus. Onde Jesus ia, eles iam. E eles estavam acompanhando, vendo tudo que Jesus fazia. E Jesus queria, de fato, que eles não somente vissem, mas que eles aprendessem com aquilo. Amém? Que eles pudessem mais tarde fazer, e na verdade eles já estavam fazendo coisas, as mesmas coisas que ele fazia. Mas você sabe que para fazer as coisas que ele fazia, como eu falei, é necessário ousadia. Amém? Aqui diz que eles estavam dormindo e se levantou uma grande tempestade, e o Senhor aquietou aquela tempestade, e no versículo 40 diz que Jesus disse para os discípulos, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Ora, por que Jesus perguntou? Porque Jesus perguntou a eles, como é que não tendes fé? Porque eles não tinham tido uma postura de alguém que estava ouvindo a palavra, alguém que já estava recebendo a palavra. E qual é essa postura? Eles se levantarem em fé e ordenar que o mar e o vento se acalmassem. Amém? O que Jesus esperava deles, queridos, eles podiam fazer isso? Podiam sim. Eles podiam ordenar ao vento, ordenar às ondas do mar para que se aquietassem. E sabe, às vezes nós estamos lá passando por alguma circunstância, por algum problema que se levantou e nós ficamos quietos, calados, esperando que a situação se acalme, não é? O vendaval se acalme. Mas, queridos, nós que somos da fé, nós não precisamos esperar. Nós precisamos nos posicionar e dizer, aqui não, eu não aceito. Aleluia! Não se acomode diante de um problema. Não se acomode diante de circunstâncias, porque elas não vêm para te fazer bem. Elas vêm para te destruírem. Elas vêm para nos destruírem.
Mas sabe de uma coisa? O poder que destrói circunstâncias está dentro de você. Está dentro de nós. E assim como aqueles discípulos queridos podiam fazer aquilo, podiam falar ao mar e ao vento, mesmo sem terem recebido o nome de Jesus, como nós recebemos depois de exaltado, acima de todos os nomes, amém? Mesmo assim, queridos, aleluia, você sabe que você pode fazer coisas grandes em Deus? Você sabe que você pode orar pelos enfermos? Ah, mas é um câncer, eu vou chamar o pastor. Há um poder. Você recebeu o nome de Jesus. Há uma ousadia. E eu vou dizer, queridos, enquanto nós não usufruirmos disso, enquanto nós não colocarmos a nossa mão, ou falarmos a doença, falarmos as circunstâncias, nós não vamos experimentar do que o poder de Deus pode fazer e vai fazer. Não fique quieto, não fique tímido, não fique apático. Deixe esse poder alcançar pessoas através da sua vida. Não importa o seu ministério. Ah, mas o meu ministério é pastoral. Não, irmãos, não limite Deus. Seja usado por Ele, seja alcançado por Ele e usado por Ele com ousadia, porque Deus quer nos usar. Deus quer, irmãos, destruir jugo na vida de pessoas. Não esperem elas irem para a igreja para que o jugo seja destruído. Há um poder disponível para você, em você, agora mesmo. É o poder do nome de Jesus. Amém? Então Jesus, ele esperava que esses discípulos já tinham fé. Ele já sabia que eles tinham fé para falar a circunstância, para falar ao problema. Ei, você tem fé. Você tem recebido uma boa palavra, como foi dito aqui no início. Você já tem fé dentro de você. Não fique apático. Não deixe as circunstâncias te abafar. Ei! Aleluia! Ore em outras línguas. Deixe esse poder que está dentro de você borbulhar. A Bíblia diz lá em Judas, no versículo 20... edificando-vos sobre a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Quando você está lá, orando em outras línguas, amém? Orando em outras línguas, o que está acontecendo? Você está se edificando, se fortalecendo no poder da fé. E aí, de repente, você vai começar a liberar a palavra, você vai começar a falar coisas, você vai começar a dizer coisas a respeito do seu futuro, a respeito do seu presente, sobre a sua família. Vai começar a vir uma ousadia, irmãos, que não vai deixar mais você ficar quieto. Sempre que vier pensamentos destrutivos, abra sua boca e declare a palavra. Não fique ali recebendo, não. Há uma palavra dentro de você e você recebeu autoridade. Fale a palavra. Pai, obrigada porque eu sou o melhor de Deus. Obrigada porque você me colocou nesse lugar para ser uma bênção. E é isso que eu sou e é isso que eu manifestarei. Amém? Comece a declarar a palavra na sua casa, no seu trabalho, circunstâncias e pessoas que querem te diminuir, que querem fazer com que você se sinta pequeno, muito pequeno. Sabe de uma coisa, queridos? Você não é medido por aquilo que as pessoas pensam ou falam. Você é medido por aquilo que a palavra de Deus diz. O Senhor te ama. O Senhor tem colocado você num alto lugar. Aleluia! Ele nos colocou juntamente com Cristo nas regiões celestiais, muito acima de todo principado e potestade. Há uma autoridade sobre a nossa vida. Se posicione sobre as circunstâncias que estão chegando. Você lembra de como Jesus lidou com o diabo quando ele estava lá no deserto? Ele foi para o deserto para passar um tempo em oração durante 40 dias, em jejum e oração. E no fim daqueles dias, Satanás veio e começou a tentá-lo, porque sabia que ele já estava com fome, sabia que ele havia passado muito tempo ali, e ele começou a tentá-lo. Mas você sabe o que Jesus fez diante de uma tentação para resistir ao diabo? Ele disse: está escrito. O que está escrito? Ele dizia: está escrito, Satanás, e dizia o que estava escrito. Irmãos, nós precisamos liberar a palavra sobre as circunstâncias, liberar a palavra diante e na cara do diabo. Satanás, eu não sou sua, eu não sou seu, eu não pertenço a você, eu pertenço ao reino de Deus. Você não pode me oprimir, você não pode trazer mais depressão sobre a minha vida.
Aleluia! Você não pode trazer doença sobre a minha vida, eu não aceito e eu me posiciono contra isso. Irmãos, a doença pode até chegar, mas ela não pode permanecer, ela não precisa permanecer. Porque nós já recebemos a palavra. Porque essa palavra está agindo em nosso favor. Porque é uma palavra liberada sobre nós, que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele vivifica o nosso corpo mortal. Sabe o seu corpo, as suas células que você não vê, toda a parte interna, ela está sendo vivificada e ela pode ser vivificada pela fé na palavra de Deus. Todos os dias, irmãos, eu agradeço, Pai, obrigada, porque eu estou sendo vivificada pelo teu poder. O meu corpo não é lugar de doença. O meu corpo não é lugar de enfermidade. Aleluia! O seu corpo, irmão, não é lugar de enfermidade. O seu corpo não é lugar das mazelas do diabo. Simplesmente se posicione sobre isso e declare a palavra. E você verá a manifestação dessa palavra, trazendo cura, trazendo respostas. Amém! Aleluia! Então Jesus, ele precisava que os discípulos, eles falassem aquela circunstância que estava ali. Irmãos, e ele espera de nós, o Senhor espera de nós a mesma coisa, que nós falemos as circunstâncias também. Porque esse é um princípio da fé. Crer e falar. Amém? Eu creio, então eu falo. Marcos no capítulo 11, vamos lá no versículo 20. Jesus havia passado com os discípulos no dia anterior, próximo a uma figueira. Ele viu que ela tinha folhas, né? Mas ela não tinha frutos. E as figueiras, quando tem folhas, é porque tem frutos. Mas ele foi ver se tinha fruto nela, e aí viu que não tinha. E o que ele fez? Ele amaldiçoou aquela figueira. Ele liberou uma palavra, porque havia uma anomalia naquela figueira. Mas aí no versículo 20, diz que, passando eles pela manhã, Jesus e os discípulos, passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se do que Jesus fez no dia anterior com a figueira, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse para todos: Tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Irmãos, que verdade poderosa. Pedro estava admirado, porque a figueira que Jesus havia falado com ela, a figueira estava totalmente seca no dia seguinte. E Jesus pega aquela situação para ensinar fé aos discípulos, dizendo a eles que eles precisavam ter fé em Deus. E é interessante porque no original remete à ideia de ter o mesmo tipo de fé de Deus. E ter o mesmo tipo de fé de Deus, irmãos, é aquela fé que Deus usou para criar todas as coisas, lá no início, em Gênesis no capítulo 1. Quando Deus falou, haja luz, e houve luz. Amém? Esse é o tipo de fé, é o tipo que crê e fala. E aqui diz no versículo 23, Jesus dizendo a eles: Porque em verdade vos digo, ou vos afirmo, que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Aleluia, que verdade poderosa, irmãos. Nós sabemos que a religião diz que só Jesus podia falar isso. Só Jesus podia ter esse domínio sobre as coisas criadas. Mas pelo contrário, durante todo o tempo em que Jesus esteve na terra, ele ensinou aos discípulos que eles podiam fazer também as mesmas coisas que ele fazia. Por isso ele disse, quando Pedro falou admirado sobre a figueira que havia secado, ele diz: tende fé em Deus, ou tenha o mesmo tipo de fé de Deus. Qualquer um de vocês que crê, amém, e falar até mesmo ao monte, esse monte vai ter que se mover. Talvez você não tenha um monte visível diante de você, talvez nós não precisemos mover os montes aqui da região.
Mas você pode olhar para a sua vida, para algumas circunstâncias que têm pressionado você. Irmãos, às vezes tem pessoas que estão passando por circunstâncias há anos. Ei, está na hora de dar um basta nisso. Deus não quer que você fique lidando com a circunstância como se estivesse levando ovos a ponto de quebrá-los. Não, Ele quer que você se levante com ousadia na palavra dEle e se posicione com fé, dizendo o que você quer que aconteça. Ei, o que você quer que aconteça? A palavra tem produzido fé no nosso coração, irmãos. A palavra de Deus tem nos ajustado à vontade dEle. F.F. Bosworth, ele diz que, ou dizia que, a fé começa onde a vontade de Deus é conhecida. Ei, essa palavra está sendo conhecida de nós. Essa palavra está sendo transmitida para as nossas vidas. Fé chegou. A fé é dentro de nós, irmãos. Mas essa fé precisa ser liberada. Nós precisamos nos posicionar, nós precisamos falar e dizer, não mais essa situação. Acabou. Todo ano, naquele período, eu gripo. Pronto, a partir de agora eu não gripo mais. Por quê? Porque há um poder que está na minha vida e eu não aceito mais esse quadro. Todo ano naquele mês, quando eu viajo, eu pego uma sinusite, sei lá o quê, alguma it por aí. Não, está na hora de você dar um basta nisso e dizer, aqui não. Eu não aceito mais. Eu vou fazer aquela viagem, eu vou fazer isso e eu vou voltar bem. Assim como eu estou indo bem, eu vou voltar bem. Porque há um poder que vivifica o meu corpo. Irmãos, vai acontecer conforme você crê. Vai acontecer conforme você falar. Vai acontecer conforme você crê e liberar sobre a situação. Sabe, aquilo vai mudar de forma. Aquilo vai começar a mudar. Aleluia. Se dê o privilégio de ver a tua fé em manifestação, trazendo os resultados que você tanto quer e precisa. Deixa a palavra encher o teu coração. Veja o que ele diz. Em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz. Às vezes você está lá confessando a palavra, declarando a palavra, e surge aquele questionamento. Será que isso vai acontecer? Seja rápido em dizer, vai sim, no nome de Jesus. Não aceite esse tipo de pensamento que vai, irmão, conflitar com a sua fé. Satanás, ele vai usar os ardis que ele tem. Ele é o pai da mentira. E ele vai levantar mentiras contra a verdade da palavra que você está falando. Ele vai começar a trazer pessoas que morreram daquilo e daquilo outro, e que vai acontecer com você. Na sua família existe esse histórico, é genético, mas toda maldição foi quebrada em Cristo Jesus. Toda maldição foi quebrada. Aleluia, no seu corpo agora o que opera é a lei do Espírito e de vida. Você não vai morrer da mesma doença que o seu pai e sua mãe morreu, ou daquele histórico que há na família. Não! Você vai viver para contar os feitos do Senhor. Você vai viver para fazer a vontade do Senhor, cheio de fé, cheio de ousadia, na unção do Espírito Santo. Não importa quais circunstâncias estão querendo, irmãos, te pressionar e colocar sobre você uma condição que não é a condição que Deus te chamou para ser e fazer. Somente se posicione na palavra e deixe essa palavra ser liberada. Mas eu não estou sentindo, não tem problema. 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 7, olha o que é que diz. 2 Coríntios 5, 7. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Aqueles quadros negativos. Aquelas pinturas negativas que vêm por fora, o exterior, pintando aqueles quadros, de tudo sendo negativo. Aí você abre a sua boca e diz, eu não ando pelo que eu vejo. Eu não ando pelo que eu sinto, eu ando é pela fé. E o que eu tenho declarado sobre minha vida é diferente desse quadro que está se apresentando aí. Querido, sabe, a fé ela vai pintar quadros de vitória dentro de nós.
A fé, ela vai começar a pintar cura. Às vezes alguém está numa situação de enfermidade há anos. Ela começa a meditar na palavra naquela área. Ela começa a meditar sobre a vontade de Deus nessa área de cura. E aquela verdade se estabelece dentro dela de maneira que agora ela começa a se ver. Ela não consegue mais se enxergar com a enfermidade. Ela não consegue mais olhar para ela e se ver no caixão. Não, o quadro mudou, a imagem mudou. Por quê? Porque a palavra tomou lugar dentro de nós. Amém? Porque a palavra está se assentando no nosso coração. Aleluia! Então essa palavra que está dentro de você, ela precisa ser liberada. Libera essa palavra. Diga, eu preciso liberar a palavra. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Há 4 passagens sobre a importância da fé. Lá em Abacuque, no capítulo 2, no versículo 4, ele diz, não é? Que eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Em Romanos 1,17 diz, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Gálatas, no capítulo 1, versículo 11, diz, é evidente que pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Hebreus 10:38 diz, todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Há 4 passagens específicas falando sobre que o justo viverá pela fé. O justo viverá pela sua fé. Irmãos, veja a importância de nós colocarmos fé dentro do nosso coração. Veja a importância de nós colocarmos essa palavra dentro de nós. De que maneira? Meditando, pensando, declarando a palavra, tendo comunhão com ela, se relacionando com ela. Quando nós declaramos a palavra, meditamos na palavra, nós estamos nos relacionando com ela. À medida que essa palavra, o poder que há nessa palavra vai começar a ir em áreas da nossa vida que estão precisando ser alcançadas por esse poder. Amém? Lá em Provérbios 4:20 ele diz, filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina os teus ouvidos, não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as no mais íntimo do teu coração. Sabe, a palavra, irmãos, ela precisa estar guardada e conservada dentro de nós. E a meditação, a declaração da palavra traz essa firmeza dentro de nós, na nossa vida, sobre esse poder que a palavra tem. A palavra de Deus tem poder. Há uma autoridade sobre essa palavra que está acima, irmãos, das circunstâncias naturais. Está acima do que a enfermidade fala, está acima do que o diabo fala, está acima do que o mundo fala. A palavra de Deus está acima. Aleluia! E quando nós atentamos para ela e não deixamos que ela se aparte do nosso coração, que ela não se aparte dos nossos olhos, dos nossos pensamentos, queridos, nós vamos crescer. Nós vamos amadurecer nessa palavra. E quando o diabo chegar para nos tentar naquelas áreas, nós vamos dizer para ele, já chegou tarde demais. Assim como Jesus fez com outras palavras, dizendo, está escrito. Está escrito, irmãos, está escrito e ponto final. Deus honra a sua palavra, o que Ele diz, Ele tem compromisso com o que Ele fala. Amém? Então você libera essa palavra sobre a sua vida, diz que o justo viverá pela fé. Em Abacuque diz que, em Hebreus 10:38, nós vimos que Deus diz, não é? E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Deus não tem prazer em quem fica na dúvida, ou quem está começando a crer e de repente vai para a dúvida. Deus não tem prazer. O prazer de Deus, a alegria de Deus está em você começar pela fé e terminar pela fé. Amém? Não olhe para os seus próprios sentimentos. Não olhe para o natural. Assim como Pedro, lá em Mateus, no capítulo 14, quando eles estavam no barquinho já tarde da noite, Jesus veio ter com eles, andando por sobre as águas, não é? E aí Pedro diz, Senhor, quem és? Né? E Jesus diz, sou eu, não tem mais. E ele diz, se és tu, me manda ter contigo. E Jesus diz, vem. Era a fé dele. Pedro estava falando sobre a sua própria fé.
se és tu, me manda ir ter contigo. Jesus disse, vem. E aí ele começou a andar por sobre as águas. Mas a Bíblia diz que ele começou a olhar o quê? A força dos ventos. Ele começou a olhar ali o natural, irmãos. Ele começou a ver, não faz sentido eu andar sobre as águas. Como é isso? Ele começou a trazer para o racional aquilo que começou pela fé. Ei, não traga para o racional. Não traga para o natural, porque não vai funcionar assim. Vai funcionar pela fé no sobrenatural mesmo. Aleluia! Aleluia! Amém! Eu não sei como é que alguém pode viver sem rim, mas nós temos uma pessoa que nós conhecemos que vive sem rim por causa do poder de Deus que o curou completamente. Irmãos, existem situações que não fazem sentido no natural, no racional. E para nós andarmos em fé, nós precisamos entender que Deus respalda a sua própria palavra. E não precisamos ficar pensando como vai acontecer, de que forma isso se dará. Não, você simplesmente declara a palavra que você sabe. Isaías 53, versículo 4. Ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e por suas pisaduras fomos sarados. Isto é suficiente. Mas as pessoas querem incrementar, querem criar coisas para tornar algo mais. Não, irmãos, o poder está na palavra. Se você pegar essa palavra e começar a declarar nessa área ou em qualquer área que seja, que você está precisando, você verá o poder dessa palavra alcançando aquela área. E você vai olhar e vai dizer como Ele é poderoso. Ele é fiel à palavra dEle. Ele é fiel àquilo que Ele diz. E Ele já deixou disponível para nós uma vida sublime, uma vida superior. Amém? Uma vida vivendo na palavra. Uma vida vivendo na palavra, é você acordar às vezes de manhã, de repente você perceber no coração uma direção, ou até mesmo Deus falando de forma audível. Você perceber no coração algo para você fazer naquele dia que vai conflitar com algumas coisas que estão na sua agenda. Mas porque você entende que o Espírito Santo é aquele que nos guia em toda a verdade, você abre mão da sua agenda e você diz, não, eu vou seguir o Espírito, porque onde há a direção do Espírito, há livramento, há poder, há provisão, e aí pela fé você segue aquela direção. Pela fé você vai, assim como Abraão, que nós lemos lá em Gênesis no capítulo 12, versículo 4, quando diz que ele partiu. Diz que ele se moveu pela fé ali. Diz que ele se moveu pela fé, irmãos, apenas com uma palavra que ele tinha. Queridos, nós temos a palavra disponível na nossa vida. Não espere os seus sentimentos se adequarem a essa palavra. Não espere os seus sentimentos dizerem, realmente você é uma pessoa de fé. Não, simplesmente declara a palavra. Mesmo quando parece que você não está em fé, são só os seus sentimentos. Só parece. Abre a sua boca com ousadia e começa a declarar. Pai, o Senhor está comigo, o Senhor é por mim, e a tua palavra é a verdade, e eu estou apoiada nessa palavra, e essa palavra vai me sustentar até onde eu preciso ir. O sobrenatural do Senhor me sustentando, eu não vou ficar olhando as circunstâncias, porque elas são passageiras. Irmão, se você focar em circunstância, amanhã acontece outra, e aí você vai ficar mudando de foco todo dia. Não, é melhor focar na palavra e ir firme, porque as circunstâncias vão mudar, mas Deus não muda. Deus é inabalável, Ele é fiel à sua palavra, e aquilo que Ele tem comunicado ao seu coração, Ele é fiel para te levar até o fim. Amém? Somente confia, somente fica firme. Como ele diz lá, como diz Provérbios capítulo 3, versículo 5, confia no Senhor de todo o teu coração. E não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Senhor, eu não sei como isso tudo vai ser endireitado, mas eu sei que vai começar, que começa na palavra, continua pela palavra, e vou chegar lá pela palavra. Amém? Parece tudo tão bagunçado, mas você começa declarando a palavra, você começa falando a palavra, se movendo na palavra, e de repente você se enche do Espírito, e você está cheio de convicção e de ousadia, de que Deus é poderoso para fazer o que Ele falou, assim como Abraão, irmãos. Abraão estava plenamente convicto.
de que Deus era poderoso para falar. Não é você tentar fazer acontecer o que Deus fala. Eu vou tentar me curar. Não, Ele já curou. É só você receber pela fé. É pela fé. Amém? Romanos no capítulo 4, versículo 17. Vamos dar uma olhada lá. Romanos no capítulo 4, versículo 17. Aleluia. Diz assim: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, falando de Abraão, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Você sabe que Abraão precisou fazer algumas coisas, amém? O Senhor chamou ele e mandou ele olhar para as estrelas, mandou olhar para a areia do mar, para ver se ele conseguia contar, porque era algo que ele não iria conseguir, amém? Mas Deus estava falando com ele, assim será a tua descendência, será incontável. Deus estava falando com Abraão, queridos, mas ele precisava fazer a parte dele. E qual era a parte dele? Ele precisava se alimentar com aquela verdade que ele tinha recebido. Ele precisava ter relacionamento com aquela verdade. Ele precisava falar sobre aquilo que Deus havia falado com ele, porque a fé, ela vai mover os nossos lábios em direção àquilo que Deus está falando. Amém? E a Bíblia diz que sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade de Sara, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus. Amém? Mas pela fé se fortaleceu. Como é que eu me fortaleço sobre aquilo que Deus tem falado? Como eu me fortaleço sobre aquilo que Deus comunicou ao meu coração, sobre o meu futuro, sobre coisas que estão a ponto de acontecer? Ele diz, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Amém? Pela fé. E o que é fé? Fé, Hebreus 11:1, diz que, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que se não veem. É uma convicção no sobrenatural. É uma convicção sobre coisas que Deus está colocando dentro de você, pela meditação na palavra, por aquilo que Ele está comunicando de uma forma pessoal a você, queridos. É uma convicção que dúvida nenhuma pode entrar. O diabo pode até dizer, você acha mesmo que isso vai acontecer? Não, você pode falar, eu tenho plena convicção. Plena convicção. E diz que ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas se fortaleceu, dando glória a Deus, estando certíssimo. Estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para fazer o que havia prometido. Diga, Deus é poderoso. Ele cumpre a sua palavra. Eu só preciso me mover em fé, crendo que aquilo que Ele falou, Ele cumprirá. Aleluia! Irmão, seja algo que Ele falou de maneira pessoal ou algo que está escrito, que diz respeito à nossa vida diária, que diz respeito à nossa vida de relacionamento com Ele. Amém? Ele é fiel para cumprir. Você não vai tentar cumprir a palavra, você só vai andar pela fé. Amém? Quando Tiago fala lá em Tiago no capítulo 2, versículo 17, quando ele diz que a fé, se não tiver obras, por si só está morta, ele está falando ali, não está falando sobre as obras da lei, está falando sobre ações correspondentes. Amém? Ações correspondentes. Eu creio naquilo que Isaías 53 diz, eu creio, então eu me posiciono sobre isso. Então eu falo isso, mesmo que eu não esteja sentindo o meu corpo sarado, mas eu falo, eu declaro. Irmãos, e o sobrenatural vai atingir em cheio a minha vida por causa da palavra, por causa da fé na palavra.
Amém? Aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, que vinha sofrendo com aquele fluxo de sangue por muito tempo, aquela mulher, irmãos, ela ouviu a fama de Jesus. E a fama de Jesus era muito específica. Ele curava enfermos, ele libertava pessoas de demônios. Amém? E aí ela disse consigo mesma: se eu tão somente tocar em suas vestes, eu serei curada. E a Bíblia diz que ela veio, ela começou a agir à altura daquilo que ela cria. Amém? Lembra lá daquilo que eu falei, não é? Que eu passei aquela situação de ter labirintite. O que eu fiz me sustentando ali naquelas paredes, porque eu estava tonta, enjoada naquele tempo. E eu me sustentando na parede, declarando a palavra, irmãos, aquilo é ações correspondentes. É quando você pratica a palavra, fala a palavra, mesmo que os seus sentimentos não estejam de acordo. Os nossos sentimentos, nós não podemos esperar que os nossos sentimentos estejam de acordo com aquilo que é espiritual. Amém? Mas uma vez que você declara a palavra, uma vez que você se posiciona sobre aquela verdade que é espiritual e que é sobrenatural, você vai perceber também os seus sentimentos se adequando. Você vai perceber a paz, você vai perceber a alegria dentro de você fluindo, trazendo o ajuste. Amém? Para a sua alma, para os seus sentimentos, dizendo para ela: está tudo bem, fica tranquilo, Deus é fiel, a palavra dele não muda, você está estabelecido sobre essa palavra. Aleluia! Não tenha medo de nada, não tenha medo de nada, não tenha medo de enfermidade, não tenha medo de morrer, não tenha medo. Irmãos, tem pessoas que não são curadas porque elas ficam com medo de morrer. Não tenha medo disso. Simplesmente declare a palavra, concentre a sua mente, concentre a sua fé na palavra de Deus. Ele levou sobre si as minhas dores e enfermidades, é nisso que eu creio, e ponto final. Eu não vou ficar questionando, eu não vou ficar pensando e se eu morrer. Não, isso não é fé. Amém? Então nós podemos ter a mesma atitude que Abraão teve, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para fazer. Amém? O que prometera. Ei, o que é que Deus tem prometido? O que é que Deus tem falado em sua palavra? Sobre a sua vida, sobre a minha vida. Irmãos, Ele tem muitas coisas, amém? Ele tem falado sobre muitas bênçãos para as nossas vidas, mas nós só precisamos nos posicionar pela fé. Diga, vai acontecer pela fé. Amém? Aleluia, e a fé tem ações correspondentes. Se eu creio, eu vou falar. Se eu creio, eu vou me posicionar. E ninguém vai me tirar dali. Quando fé chega no coração, queridos, ninguém pode roubar. Ninguém pode tirar, nem mesmo o diabo. Com os argumentos dele. Por quê? Porque você tem algo superior. Você tem a palavra. E a palavra já garante. A palavra é a nossa garantia. Amém? Então, Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Amém? Aleluia, glória a Deus. Fique com essa palavra. E nesta semana começa, irmãos, a agir. Amém? Eu sei que nós agimos em fé, mas às vezes, por uma situação ou outra, não ficamos firmes e precisamos ficar firmes em todo o tempo. Amém? Não esmurece, deixa essa palavra ficar firme dentro de você. Declara essa palavra e deixa a palavra alcançar os resultados que só ela pode alcançar na sua vida. Amém?